Bom dia, nós estamos mais uma vez aqui para partilharmos o Evangelho, fazermos esse caminho para a luz. Venha conosco caminhar também para a luz. O nosso Evangelho de hoje, de segunda-feira, é de Marcos 6, do versículo 17 a 29. Então hoje o Senhor nos fala: de fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, com quem tinha casado, apesar de ser ela a mulher do seu irmão Filipe. João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com a mulher de seu irmão. Por isso Herodíades ficou com raiva de João e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede o que quiser e eu darei a você. E juro que darei qualquer coisa que você me pedir, mesmo que seja metade do meu reino. A moça saiu e perguntou à sua mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, pois tinha feito o juramento na frente dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois levou a cabeça num prato, deu à moça e esta entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é o mês de agosto, é o mês que a igreja nos convida a vivermos a nossa vocação, é um mês vocacionado. E essa leitura vem nos falar dessa vocação de família. Vem dizer para mim e para você, como mãe, também como ensinarmos nossos filhos. Aqui a gente não vê só uma situação de desejo, por estar fazendo as coisas erradas e querer que isso continue, mas nós vemos também valores, caráter, tudo que é fomentado, que se passa de mãe para filha, de pai para filho. A primeira questão que a gente vê no Evangelho é uma situação que o Senhor não permite, que já é uma situação de adultério. Então hoje nesse Evangelho nós somos convidados a orar como família, e a ficarmos bem atentos. Nos Evangelhos da semana passada o Senhor nos falava da vigília, passou a semana toda nos falando da situação de sermos vigilantes, de vigiarmos a nossa conduta, o nosso proceder. E hoje o Senhor vem nos falar dessa vocação que é a vocação da família. Primeira vocação da família, e vem nos falar também da vocação que é de anunciar essa palavra. Eu posso anunciar, você pode anunciar, mas nós podemos dizer, como dizia São Francisco, se puder, use as palavras, se for preciso, use as palavras, mas mais importante é a vida, é a vivência, é viver essa palavra, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é vida, é viva. E ela acontece todo dia na minha vida e na sua vida. Todo dia, como diz o pároco da comunidade que eu participo, o Padre Vinícius, ele sempre nos diz assim, que todos os dias Jesus passa na nossa vida e todos os dias ele nos ensina algo. E hoje o Evangelho vem nos ensinar isso, vem nos mostrar essa situação de adultério, vem nos mostrar João, que se coloca como proclamador da palavra, da verdade, como um amigo de Herodes, porque ele vai lá ao encontro dele, ele vai dizer a ele o que ele está fazendo de errado e vai dizer a ele que isso não é permitido. E aí a gente pode lembrar da palavra também quando o Senhor diz, quando Paulo vai dizer que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém fazer. Que tudo eu posso, mas nem tudo é lícito. E a palavra vem nos ensinar hoje para termos esse olhar atento. E vem nos mostrar também quanto estrago isso nos traz na minha vida, na sua vida.
mas também vem nos dizer, como mulher e como homem, como devemos ter sabedoria para procedermos nessa situação. Então, é uma situação que acontece no nosso cotidiano e que nós podemos aprender com Jesus como lidarmos com ela. Hoje o Evangelho vem nos ensinar isso, vem nos ensinar tudo que traz de mal, porque a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. Vem dizer todos os estragos que acontecem com essa situação que não é boa, mas vem falar também dessa coragem de anunciar para o outro aquilo que é verdade. O Evangelho vai dizer que João ia a Herodes e dizia a ele que aquilo não era certo, que não era permitido a ele. E dizia mais, dizia que ele não fazia nada porque ele via João como um homem justo, um homem respeitado, e ele tinha receio de atentar contra a vida dele. Mas a mulher já não tinha essa situação, ela já ficou magoada e aí ela já queria matar João porque ele falava os pecados. Mas nós vemos uma outra situação nesse Evangelho. Por mais que João proclamasse a palavra, nós vemos que Herodes ficava embaraçado. E isso me recorda a parábola do semeador, quando o Senhor vai dizer que o semeador saía a semear a sua semente. E a semente que frutifica é aquela que cai em terra boa. Então a nossa disposição também em abrirmos o nosso coração para ser essa terra boa e acolher a palavra, porque Herodes ouvia, ele ficava embaraçado, mas a palavra não entrou nele, ele não acolheu, o coração dele não foi aquela terra boa para a palavra fazer os frutos dela e ele ter essa mudança de vida. Então, podemos pedir nesse dia de hoje com o Evangelho que o Senhor faça do nosso coração essa terra boa para acolher a palavra dele, para causar em nós mudanças quando necessário. E aí ele vai mostrar também a prudência, né? O homem, ele é sempre a cabeça da família, nós podemos dizer assim. Então a prudência, porque Herodes não pensou, ele reuniu para o banquete do aniversário dele todos os grandes, e aí ele fez um juramento, né, diante de todos os que estavam lá, um juramento que depois ele não teve como voltar atrás. Então precisamos também ter a prudência, nós mulheres e também os homens, mas nós também podemos ensinar os nossos esposos, né, e sermos ensinadas também de termos a prudência, de não deixar falar de qualquer forma, de saber esperar para poder falar, principalmente quando se trata do juramento, né? E aí o homem tem a questão da palavra, né? A minha palavra vale, e aí não voltar atrás. E por conta de uma dança que ela dançou ali, ele se agradou e os convidados também, ele deu a ela metade do seu reino. Só que olha como são as situações, né? Como todo o laço da família é envolvida. Ela não quis o reino, ela foi perguntar à mãe. E aí nós vemos os valores também de mãe, de pai, o que nós passamos, né? E ela não pensou duas vezes. Nós percebemos essa questão dos valores, assim, que não é um valor que aconteceu ali, nem um critério. Porque outra pessoa, uma adolescente, outra pessoa que eu dissesse assim para o meu filho, né? Me dá a cabeça, pede a cabeça do fulano. Ele ia ficar assustado, espantado. Se isso não fizesse parte do cotidiano dele, ele ia se assustar, poderia até achar maldade, né? Tudo isso, né? Mas a gente percebe que aquela moça, ela não teve essa maldade. Logo que a mãe falou, ela entrou apressadamente, porque o Evangelho diz que ela entrou apressadamente no salão e pediu a cabeça de João Batista. Então, percebe toda a trajetória que se acontece, tudo que o inimigo vai fazendo, né? Tudo por uma questão de adultério. Mas o Senhor, nesse Evangelho, Ele nos fala só disso, Ele nos fala também como ter sabedoria, da prudência de esperar para falar, né? E também de ter aquela vigilância de que eu não posso tudo, né? Ou eu posso tudo, mas nem tudo me convém fazer na hora de fazer essa escolha. Mas ele vai fechar assim com o fato principal, que eu creio que seja assim muito primordial, que são os amigos. Os nossos amigos, eles precisam também ser esses amigos de Jesus, eles precisam ser esses amigos que nos falam da palavra, que podem chegar até nós e dizer, não, isso não é errado. Então nós podemos hoje fechar o nosso Evangelho do dia, né, orando com a palavra para várias coisas. A primeira, que o Senhor nos dê um coração de terra boa, para que a palavra encontre espaço no nosso coração e haja na nossa vida, né? A segunda, que tenhamos sabedoria como mulher e como homem, como proceder diante dessa situação, de termos a firmeza de podermos observar isso eu não posso e isso eu posso. Isso não me leva no caminho da luz.
Isso não é o caminho de Jesus. E também de nos rodearmos de amigos que tenham essa capacidade, né, de ir ao nosso auxílio quando estamos vivos e de ir ao nosso auxílio quando não temos mais vida. Então, que o Senhor venha nos dar hoje, né, esse Espírito Santo, esse discernimento, para vir transformar o nosso coração em terra boa, para vir fazer de nós, assim, família, pai e mãe, famílias edificadas, mulheres sábios, homens sábios.